Sejam bem-vindos a mais um Book Free Brain, entre a espada e o cajado. Essa semana aí a gente completou a quarta parte, né, do livro As Brumas de Avalon. A gente tem um livro de volume único, né, como o livro de referência aqui das páginas, então foi aí das páginas 207, eu acho, 307 até página 400. Semana que vem, Bruno, a gente já termina aí o segundo livro do Ciclo de Avalon. E fala pra gente aí, Brunão, do que conta essa história que a gente tá já destrinchando aí há 4 semanas. Conta a história de Arthur, narrada pelas mulheres que participam da vida dele. Sim. E trocentos acontecimentos, né? Não tanto nessas últimas 100 páginas, né, aproximadamente aí, não teve tantos acontecimentos assim. Então, a minha experiência com essas 100 páginas, mais uma vez, uma leitura, pra você tá fácil, né, velho? Pra mim foi fácil nas 100 primeiras. De 1 a 100 ali foi mais tranquilo, mas agora começou a ficar meio arrastado, assim, tá muito cotidiano, sabe? Muita história assim de cotidiano, vida na corte, blá blá blá. E só que aí deixou um mistério tipo Lost, né, no finalzinho dessas páginas que a gente leu essa semana, que eu até coloquei lá o meu último ponto, né? Onde está a Morgana? Cadê Morgana? Assim, não dá para esperar muito agitação, porque como as mulheres que narram, né, então elas ficam mais em casa, por Uhum. assim dizer, né? Então, É verdade. eu acho Faz que, sentido. né, então, a que mais se movimentava era a Viviane, mas a gente vê ali que ela já não tá dando muita conta, né? Tá bem envelhecida, então Sim. eu acho que tirando a Viviane ali, a gente vai ficar mais com a novela, né? Ah, O que tá acontecendo agora é novela, né? exatamente. Eu não tinha pensado por esse ponto que você falou, né, velho? Porque o papel das mulheres ali naquela época, né, dentro dessa história, né, é muito bem definido, e elas realmente não participam das guerras, né? Elas ficam boa parte da vida delas ali dentro dos castelos enfim, das casas ali, dos camponeses e tal, fazendo as coisas dela. A gente nem sabe como é que é a vida das mulheres fora da nobreza ali, né? A gente sabe do pessoal ali da cúpula como é mais ou menos. Bom, foi interessante você falar isso, porque aí abre a mente para se situar na história, né? Então não vai ter muitos relatos assim de batalhas, por exemplo, que é onde os homens estão nesse momento, né? Eles estão lá fora na guerra contra os saxões, e quando a gente tem notícia deles é quando eles retornam depois das batalhas, né? Basicamente é isso, assim, que você vê que é ou quando retorna, ou quando alguém envia alguma mensagem, né? Então, Arthur tá lá, né, fortificando alguma coisa em tal lugar. Então, assim, é bem resumido, né? Sim. Ou, igual você falou, ou quando eles voltam, né? Então a gente vai ter aí o caso do Arthur voltando ferido, né? Tanto que Uhum. ele fica de molho um tempo. Então, mas assim, fora isso, ação é só o que acontece ali perto das mulheres, né? Quando tem alguma ação, né? Mas assim, focou um pouco mais na Gwen Rifar, né? Uma coisa que eu não tinha dito, que a Gwen Rifar é a Guinevere, né? Então ela é Oh, mais ela é mais conhecida como Guinevere nas outras histórias de Arthur. é Então, verdade. Bem que eu não tava reconhecendo essa personagem, assim, porque nas outras histórias que eu li, que não foram tantas, que se brincar só foi uma, acho que só foi uma, ela não aparece lá, sabe, nessa história. E então é porque geralmente ela é conhecida como a Guinevere, né? Então
Mas Uhum. eu tava pensando nisso e gente, pode ser que alguém fique sem reconhecer também. Então, fica aí que Gwen Refar e Guinevere são a mesma pessoa. Entendi. Como é que foi pra você, Brunão? Essas 100 páginas aí que a gente leu essa semana. Ó, quando focou mais na Gwen Refar, é um pouco mais paradão, né? Até Aham. chega a ser meio chato, Um porque chororô, né, velho? assim, a personalidade dela é uma pessoa muito medrosa, É, sabe? Ela não é muito ousada, assim. Ela deu amadureceu um pouquinho, mas não tanto. Então fica naquilo ali, né? Você vê que você acaba ficando, nossa, guria, cresce, né? Já tá na hora, pela. vamos. Se bem que lá, né, Então, com 18 anos já era velho, né? é, Então ela já e passou da hora, né? E aí acaba juntando que ela vai contra a Igrane, né? Porque é a única pessoa disponível. Então acaba ficando as duas personagens mais bestas juntas ali, né? É, Conversando ali já no finalzinho da vida da Igrane. sim, Mas no geral foi interessante porque você tá vendo ali o fim, né, de toda a armação da Viviane, né? O que as consequências, né, que foram causadas ali na vida de todo mundo que ela manipulou, né? E você vê que não tem ninguém bem, né? sim. Então a Igrane tá lá já decadente no fim da vida. Uhum. Tem a historinha da Morgana que a gente vai entrar daqui a pouco, mas no fim ela tá sumida, né? Tem a própria Gwen Rifar que não consegue dar um herdeiro. Então você vê que até mesmo a própria Viviane, né, tá com a cabeça cheia porque não encontra uma sucessora. Então Uhum. tá todo mundo ali colhendo indiretamente e infelizmente, né, colhendo os frutos das sementes que a Viviane plantou, né? É. E tá se encerrando um ciclo, né? Porque algumas. O Uther já morreu, né? E já morreu nas 100 páginas anteriores. E a Igraine morre agora. Também tem uma outra morte, né? A morte da Priscila, que é a mãe adotiva do Balan. E a Viviane perto do fim do legado dela. Do legado não, do reinado dela, digamos assim, da posição de a Senhora do Lago. E isso vai dar espaço, né, para a nova geração. E, enfim. Mas vamos lá nos pontos, né? A gente já falou sobre algumas coisas aqui, mas os pontos que eu fui destacando, né? O plano de Morgause deu certo, né? Ela queria, e a gente tinha visto antes, que ela tramou ali para Morgana não... O filho da Morgana não ter um apego com ela, né? E acabou dando certo. E eu acho que lá na frente, se a história explorar até essa idade, né? Até essa geração, a gente vai ver as consequências desse plano aí que a Morgause colocou em prática, né? E acabou conseguindo obter sucesso, né? E a Morgana até se ressente um pouco depois, né? Por conta disso. Você vê que, engraçado, igual eu tava falando, né? A Morgause é a única que não foi tão manipulada pela Viviane, né? E aí, aparentemente, é a única que tá de boa, né? E Mas ela é você meio vê. manipulada pelo Lot, né, velho? Lot de Orkney. É um pouco, né? Assim, Ela é eu acho que influenciada por ele, né? é igual eu falei, né? Os dois estão juntos por interesse, né? Que é ganhar mais poder. Então, eu acho que ela não é tão manipulada, né? Eu acho que um escuta o outro, né? Eu vejo eles têm essa parceria pelo poder, né? Eles não têm parceria no casamento, mas são como se fossem dois cúmplices ali, né? Uhum. Com a ambição de chegar no poder, né? E outra parte interessante, você vê que a Viviane lá, né, chamada para aliviar a dor, né, no fim da vida da Priscila, e você vê que o filho dela, né, ele já está com a mente totalmente tomada, né,
pelos cristãos ali, né? Pelo fato de ser um cristão, então você vê que é uma pessoa totalmente fanática, né? Que provoca um verdadeiro escândalo, né? Ali Não achei, nos não. últimos momentos. Não achou, não? Não, não, Sim, não por isso. Eu não achei que foi por isso. Achei que foi por outra coisa. Mas terminei. eu achei que, né? Eu acho que tem dois fatores ali, né? Eu acho que a religião que está muito enraizada na cabeça dele, né? E talvez por ver uma mulher que na cabeça dele tem abandonado ele, né? Chegar ali para dar um alívio final, né? Pela própria a morte da própria mãe, né? Sim. Que ele considerava Priscila a própria mãe, né? Então, fora o fato que ele não estava aceitando a morte da mãe, né? Você vê que eu acho que ele é mentalmente meio atrasado assim em relação à idade dele, né? Uma pessoa que não queria aceitar, né? Então, acho que acabou juntando tudo, né? E descontou tudo na Viviane. Bom, eu discordo de algumas coisas que você falou aí com relação a esse fato. De fato, a morte da Priscila impacta pra caramba o Balin, né? E ele, na verdade, assim, ele tá no... Tem uma coisa que chama as fases do luto. E, se eu não me engano, são 5 fases do luto. E a primeira é a negação. Então, o Balin, ele tá claramente nessa fase do luto, né? Ele não quer que a mãe dele morra de jeito nenhum. Ele quer evitar isso a qualquer custo. Ele tá fora de si naquele momento, né? E quando a gente tá fora do nosso juízo, digamos assim, é quando a gente fala mais coisas que não deveria, né? Então, ele até poderia pensar isso mesmo dela, da Viviane, né? Que ela era uma bruxa e tal. Mas a gente não pode negar que, no final das contas, apesar de ter sido um pedido da Priscila, não foi uma morte natural, foi uma morte causada pelo que a Viviane deu para ela, né? Então, dá para interpretar, dá para entender porque que o Balin chama ela de assassina, dá para entender, né? Aí é uma coisa que é polêmica, né, velho? Que é essa questão da eutanásia, que é quando a pessoa não tem mais jeito, e aí, o que faz? Desliga ou não desliga os aparelhos, né? Finaliza ou não finaliza a vida? Eu tenho a minha posição com relação a isso, que não cabe a mim, né? Não cabe a mim decidir quanto tempo a pessoa vai viver ou quanto tempo ela vai morrer. E por mais que pareça óbvio, né? Ela não vai se recuperar, ela realmente só vai sofrer até o fim, mas ainda assim eu prefiro não tomar essa decisão. Eu penso assim. E ali naquela situação não foi, né? Foi a posição contrária, de a Priscila realmente pedir, ela estava sofrendo e parece que estava certo que ela ia morrer, né? A gente pode pelo menos dizer que era o mais provável, mas o Balin não aceitava, ele simplesmente não aceitava, pô, era a mãe dele, né, velho? E aí ele queria que a mãe dele se recuperasse, então ele ainda tinha alguma esperança. Só que a Viviane, ela tira essa esperança de certa forma, né? Porque a Priscila pede, ela acata e aí a Priscila morre. Então, eu acho que nesse momento, assim, a única conexão que a gente pode fazer, na minha opinião, com a postura dos padres e de muitas pessoas naquela época que se diziam ser cristãos, de que eles realmente olhavam para o povo de Avalon como feiticeiros, como bruxos, né? Pessoas que faziam coisas ruins e tal. E aí o Balin, naquele momento ali, ele já vivendo nesse contexto, na hora de insultar, ele resgata tudo isso e joga na cara dela, né? Ele simplesmente queria feri-la. Foi assim que eu li essa parte, sabe? Ele queria feri-la porque ela tirou a possibilidade ali, alguma possibilidade da mãe dele de se recuperar. Você entendeu, né, Bruno? Não que isso fosse o provável, né? Mas ela encerrou, a Viviane encerrou a vida da Priscila. Foi isso que aconteceu. Mas tem um detalhe bem importante. Não foi a Viviane que simplesmente decidiu ir lá.
né? Foi o Gawain, foi o marido da Priscila que chamou. Então, quem foi responsável pela essa eutanásia, em primeiro lugar, foi uma decisão que o próprio Gawain, o rei, Não junto foi, com a pô, não foi Priscila... decisão dele, não. Não, foi. A Viviane foi chamada lá, né? Então, Não, a ela foi Priscila... chamada, mas a Priscila que pediu. Eu não tinha Sim. entendido isso, assim, que foi Não, chamada então. exatamente para fazer isso lá. Eu achei que ocorreu, entendeu? Não, ela foi exatamente para fazer isso lá. Então, a Priscila pediu, o Gawain mandou chamar. Então, assim, você entende que pro Gawain e pra Priscila já é uma decisão tomada. Ok. Tanto que o Balan também tá de boa. O único que não está ok é o Balin. Entendeu? Então, assim, fica uma questão ali que eu acho que todos decidiram e acabaram chamando a Viviane. Então, não foi a Viviane que tirou essa esperança do Balin. Eu acho que... Não, ela só fez porque pediram, claro. Exatamente. Isso aí é ponto pacífico entre nós dois. Aquilo ali foi uma decisão em comum acordo, né? Partindo da própria Priscila, né? Então tem o próprio marido dela também que concorda, e o filho dela, né? O filho dela mesmo, o Balan, que também concorda. Então é lógico que o Balin está muito ressentido, mas eu acho que nesse caso ele direcionou a raiva dele para a pessoa errada, obviamente, né? Porque não foi a Viviane que decidiu. Não foi decisão dela, ela só foi um instrumento ali. Exatamente. Beleza. Então, assim, teoricamente ali, se ele tivesse que direcionar a raiva dele, teria que ser na própria mãe, no pai e no irmão. Né? Brunão, deixa eu... fala, terminei. Não, aí eu acho que entra o fator religião no meio, e aí ele começou a mirar ali, né? Então, em todas as pessoas que ele estava mirando, qual era mais fácil de atirar? A Viviane. Então, sobrou para a Viviane. Sim. Bom, então, Brunão, respondendo... tá parecendo aqueles debates, né, de político, né? Agora é a réplica. Tréplica, né? Essa questão da eutanásia, por exemplo, nessa situação, velho, é igual às outras questões que são polêmicas, como, por exemplo, o aborto, o uso de células-tronco, entre outras coisas, né? Sempre tem justificativas para você tomar uma posição A ou uma posição B, né? Então, eu acho que nessa situação é difícil, cara, você simplesmente dizer assim, o Balin estava sendo menino mimado. Eu consigo me colocar no lugar dele de pensar assim, era a mãe dele, velho, não queria que ela morresse, né? E ele, se ele era cristão, como ele dizia ser, e a possibilidade do milagre, entendeu? Foi por mãos humanas que a vida dela foi encerrada. Não foi quando, vamos dizer assim, quando Deus decidiu que ela morresse. Tá entendendo? Então, assim, sim, quando você olha pro lado dele, o desespero dele e talvez, enfim, a esperança que ele tinha ali faz com que ele reaja, claro, de uma forma extrema, né? Você sendo razoável, e aí lembre-se, né? Quando você não está envolvido emocionalmente, a gente não sente tanto, né? Então, isso é muito comum quando eu estou trabalhando nos meus atendimentos. Eu ouço histórias horríveis e isso me impacta, mas isso não tira o meu sono. Então é diferente quando você está envolvido na história, sabe? Envolvido naquela trama e, enfim, você tem um apego emocional. E diante de uma situação dessa, eu achei assim que foi até coerente com a situação a forma como ele reage, com desespero, com descontrole, entendeu? O Balan, ele tá mais conformado, ele já estava há talvez algum tempo, né? Eles já sabiam que ela estava adoecendo, e pro Balin não, ele sabia, mas ao mesmo tempo ele não queria aceitar, né? Ele queria que ela melhorasse, porque, velho,
Se você tem uma pessoa que você ama, você dificilmente vai desejar que ela morra, né? Apesar da gente saber que a morte está aí para todo mundo, dificilmente a gente vai querer que isso de fato aconteça. A gente vai querer adiar o máximo possível. Eu acho que o Balin foi o único diferente, né? Porque até a própria Priscila já estava conformada, não. Sabia que não tinha jeito. O marido dela também e o Balan também. Eu acho que os três pensaram da mesma forma, que é o seguinte, olha, né? Vamos pegar o Gawain e o Balan. É minha mãe, é minha esposa. Eu a amo, só que ela tá sofrendo. Então, eu acho que seria egoísta da minha parte querer que ela ficasse comigo, mas sofrendo. Né? Então, eu acho que amor também é isso. Né? Tem uma frase que diz que amar também é saber deixar a pessoa ir embora. Né? Então, eu acho que se aplica nesse caso. Então, eu me identifiquei mais com isso. Eu acho que se minha mãe estivesse na mesma situação, eu optaria por desligar os aparelhos, porque por mais que ela tenha uma grande representação na minha vida, né, quem sou eu para querer que ela continue sofrendo? Né? Então eu acho que o único que falhou em entender isso foi o Balin. Né? Então é lógico que tem a dor, né? Eu não estou colocando de fora a dor que ele está sentindo, mas eu acho que em primeiro lugar ele tinha que se colocar no lugar da mãe dele, né? Então por isso que eu acho que ele foi meio infantil nesse quesito aí, deu o escândalo dele lá. Entendi. Bom, aqui claramente nós estamos em pontos opostos, né? Você defendendo que por que não, né? Por que manter a vida, né? Se é que às vezes nem a vida, a pessoa morreu em vida, digamos assim, né? Por que manter isso? E eu desse lado de cá defendendo a vida a qualquer custo, digamos assim. Resumindo, seria isso, né? E por isso eu consigo entender como que o Balin reage, assim como eu consigo entender como que a Priscila e todos os outros também reagiram, né? É compreensível. Dá pra gente fazer esse raciocínio? Com certeza dá, né? Mais alguma coisa sobre esse ponto, Bruno? A gente pode pular para outro. Não, eu acho que, para finalizar esse ponto, eu acho que tem muita coisa na vida da Viviane, que agora que ela tá mais velha, né? Você vê que ela começa a pensar algumas coisas, né? Então, com certeza, para ela foi muito duro ser tratada daquele jeito pelo próprio filho, né? Então, ele não é filho dela. Não. O filho é o Balan. Não, o Balin é o irmão criação. Exatamente. Então, mas você vê que ela é tratada daquele jeito, né? Mas, querendo ou não, aquilo é consequência da vida que ela levava, né? Tanto que o Balin falou assim para ela: quando foi conveniente para você, você veio aqui tratar da minha mãe, né? E agora que ela não faz parte mais do seu jogo, você veio aqui encerrar a vida dela, né? Então, isso diz muito dos atos da Viviane, né? A Viviane é uma figura, tá numa posição de relativo poder, né? E ela até relata muitas vezes assim, que ela tá preocupada com o futuro de Avalon, né? Eu não sei, sabe? Eu acho ela meio assim, vaidosa demais. E ela tá ali preocupada, onde é que está a Morgana, né? Só que, será que é por conta da Morgana mesmo? Ou será porque ela tá preocupada em passar a responsabilidade da Senhora do Lago, né? Pra mim parece muito mais isso, assim, uma pessoa que se afastou dos laços, né, com as outras pessoas para buscar esses objetivos aí que parecem nobres, mas eu não sei se no final das contas são de fato. Você vê que ela mesma se pega pensando que tem até um afeto pelas pessoas, só que
esse afeto não é maior que o dever dela, né? Então, assim, ela tá meio desesperada ali, né, para escolher o sucessor. Então, ela tá lá em Avalon, né? Então, e aí ela já manda trazer uma filha de Merlin, né, que tava ali, uma menina jovem, e já faz ela ter contato com a visão, né? Mesmo a menina falando que tem pouco, né? E ela vê algumas coisas, a Viviane nem sabe interpretar direito, e você vê que ela estava disposta até a forçar a visão já na menina, né? Então, mas aí ela tem um momento de lucidez ali, né? E acaba desistindo. Então, eu acho que você vê que tudo que ela fez, né, em nome desse dever, né, acaba que dá meio certo, né, mas eu acho que acaba destruindo a vida de todo mundo que ela manipulou, né? Entendi, de fato, a Viviane, ela vai acabar colhendo aí, né, velho, o que ela plantou. Outra coisa, assim, que não tem como não comentar, né, que a gente já comentou várias vezes, né, como esse período é um período marcado por muitas guerras, e cada vez fica mais claro, assim, né, não só os homens, mas tudo ali tá ao redor desse evento, né, que é a guerra, velho, tudo tá ao redor disso. Você vê que as crianças, quando elas começam a ter uma certa idade, eles já pegam e vão lá e dão uma espada para ela. Os meninos começam a crescer um pouquinho, eles já estão querendo se envolver com a guerra ou ir para a corte, né? E as mulheres não é diferente. Elas estão sempre esperando os maridos e os companheiros voltarem das guerras e sempre preparando para eles, né, a casa ali para recepcioná-los, não só num dos ofícios delas, né, que era fiar ou fazer tecido ali e provavelmente roupas, né, e coisas assim, mas também como sempre deixar a casa em ordem para receber os maridos que estavam vindo da guerra. Então você vê que uma sociedade ali que funcionava muito em função disso, né? Tanto é que em alguns momentos, eu não lembro agora quais personagens eles comentam de ter paz e tal, mas e aí, a gente vai fazer o quê, sabe? Fala aí, Brunão. Eles não sabem nem o que fariam com o momento de paz, né? Então, o tanto que eles estão inseridos nessa vida de guerra. Então, acho que o papel do homem era expandir e conquistar, né? E da mulher cuidar de casa e procriar. Basicamente era isso, né? Então, principalmente, quanto mais nobre eram, né? Então, mais firme esse dever eles tinham, né? Era Tanto tudo bem... era bem definido, né? Então, não sei se você anotou esse ponto. Eu acho que sim, né? Que esse dever, né? Essas definições de vida eram tão importantes, né? Que levou o nosso amigo Arthur, né? Tomar uma decisão bem tenebrosa ali, né? Sim, anotei 2 pontos sobre essa questão aí. Então já vamos entrar neles, né? Primeiro, assim... Acho que importante, um pouco antes da gente entrar nesse assunto, né, que envolve nosso bonitão, né, o Lancelot, parece que é um sex symbol, né, exatamente. das Brumas de Avalon, né, então, porque a gente falou que a Morgana sumiu, mas a gente tem um encontro entre eles dois ali, né, que ambos estão sem conseguir dormir, né, e acabam se encontrando, Morgana e Lancelot, né, e mais uma vez rola um climinha ali, né, uns amassos. Então, não sei, eu acho que todo mundo fica falando lá porque o Lancelot tem olhos para Gwenhwyfar tem olhos para Lancelot, mas o Lancelot é espertinho também, né, quando surge outra coisinha, ele dispensa, né? Então, não dispensa mesmo. Eu acho que ele pode ser que ele tenha algum
sentimento pela Gwen Rifar, mas eu acho que ele se aproveita bastante dessa alcunha de sex symbol que ele tem, né? Do cara que é admirado por todos, que na batalha é melhor até mesmo que o próprio rei, né? E você vê que ele aproveita, assim, né? Ah, claro, né, velho, que o cara aproveita. Cai fácil na mão dele, né, velho? E aí ele, de fato, acaba se esbaldando nisso aí. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa coisa muito forte ali com a Gwen, né? E... É aquele negócio, logo no início, né, a Igraine fala, isso aí vai dar Merlin. Isso aí vai dar merda, Merlin. Vão deixar ele se casar mesmo, isso aí vai dar merda. Não, aí vira novela mexicana, né? Porque... Tá muito novela, velho. Queria dizer não. Mas tá muito novela, né? Aí fica Gwen Rifar, que é Lancelot. Lancelot quer Gwen Rifar, mas eles não podem ficar juntos. Romeu e Julieta, pô. E Gwen Rifar é casada com Arthur, que lá no fundo nutre um amor pela própria irmã. Nossa, Morgana, essa aí, velho, é de confundir a mente, mano. Também nutre um amor pelo Lancelot. Olha só. Tá um quadradaço, né? Um quadrado. Não é nem triângulo mais. Tá um quadrado e as duas mulheres querem quem? Um bonitão do Lancelot, né? O sex symbol, o cara que é mais rápido que uma flecha, e o bonitão, e o Arthur todo inocentão besta lá, né? Aí vamos lá, a gente tava falando também dos ofícios, né? Do que cabia às mulheres ali. E aí uma das coisas que era principal, e aí a gente... Eu vou dizer que a gente sofre junto, porque foi difícil de ler. Mas a gente sofre junto ali com a Gwen, ela nessa situação de ter ou não ter um filho, né? Ela não consegue, ela quer ter um filho, na verdade. É uma função muito importante das mulheres da época, assim, de conseguirem prover o herdeiro, né? Principalmente de uma rainha, onde os herdeiros ali geralmente são os homens, né? E ela não conseguir engravidar, não conseguir ter um filho, ali era algo desolador. E aí fica o tempo inteiro, né? Por muito tempo, por muitas páginas, a gente vê ela sofrendo com isso. E tudo muito definido, né, Brunão? Ter filho é uma obrigação e... diga aí. Não, porque o papel da grande rainha é dar o próximo herdeiro do trono. Então, assim, é muita responsabilidade, tá? Então, e como geralmente as mulheres engravidavam muito cedo, então a idade que ela tinha ali já estava ficando tarde, né? Então imagina como isso devia pesar na cabeça dela, né? Mulher com 20 e poucos anos e achando que tá tarde, né? Mas é isso, assim, um tormento, né, velho? Ali, uma coisa muito, muito séria. Mas uma outra questão que eu achei, assim, velho, que bagulho bizarro, que era tipo assim, o Arthur chega pra ela e fala, ó, o problema deve ser eu que sou estéril, mas assim, eu me deitei com várias mulheres aí e não deu nada, não nasceu ninguém, ó, se você quiser, e como o problema deve ser eu, se você quiser ter um casinho aí, dar uma escapadinha pra ter um filho aí, tudo bem, suave. E aí é uma coisa tão absurdo olhar pra isso, né, velho? E primeiro que ela fica de boa dele trair ela com trocentas mulheres, ela não fala nada, né? Ela fica de boa com isso. E ele fica meio de boa, assim, ele fica completamente de boa, né? De liberar a Gwen pra fazer isso. Por quê, velho? Você vê, esse negócio aí de ter o herdeiro não era só uma coisa importante ali para continuar a linhagem e tal, mas tinha uma representação muito forte para eles, a ponto deles fazerem coisas assim que a gente olha e pensa, meu Deus do céu, isso é muito extremo, velho. Assim, você vê que o herdeiro do trono não era uma coisa importante, né? Era a coisa importante. E é importante salientar que, nesse contexto de era medieval, então era comum
que os reis tivessem muitas concubinas. Então, pra gente é um absurdo, né? Porque nós somos os adeptos à monogamia, mas naquele tempo era comum, né? Você vê que mais atrás mesmo, a gente tem uma cena que a Morgosa entra num salão e tá lá uma serviçal sentada no colo do Lot e ele lá brincando com as partes da mulher e a Morgosa cagando, né? Mas assim, geralmente era algo muito comum. Você vê que é igual uma coisa que você fala muito, né? Que é a parte da hipocrisia. Então, nesse tempo, os homens podiam tudo, né? Então, mesmo ali sendo cristãos, então o rei, né, ter várias mulheres era algo comum. O que não era comum era a mulher ter muitos homens, né? Tanto que a própria Morgoth mesmo é uma pessoa que todo mundo faz fofoca dela, né? Porque ela não faz questão nenhuma de esconder que ela também tem outros homens, né? Então você vê que é uma coisa bem esquisita, assim, mas que na época era normal. Então, assim, o que não foi normal foi a decisão do Arthur, né? Mas entra naquilo que eu te falei, né? Que o dever para eles era tão importante que os fins justificavam os meios, né? E engraçado que mal Arthur sabe, né, que desde sempre a Gwenhwyfar desejava o Lancelot e vice-versa, né? Exatamente, né, velho? Meio que calhou ali. Só que ela acabou adotando a outra postura, né? Ela decidiu continuar fiel ao seu marido, que era totalmente infiel a ela, né? Que era coisa doida ali. E aceito, né, velho? Você vê assim que muito bem aceito na sociedade, né? Os homens podiam tudo ali, fazer de tudo, e as mulheres não podiam fazer muitas coisas assim. E devia ser uma época muito difícil para ser mulher, velho, sem sombra de dúvidas. Não, eu esgotei os meus pontos aqui. As minhas considerações finais sobre essas páginas são essas, assim, de que foi arrastado. Eu até me lembrei que tinha uma colega de trabalho há um tempo atrás que estava lendo As Brumas de Avalon e falou: nossa, tá muito chato. E aí eu pensei assim, ela devia estar nessas partes, assim, né? Mas você me fez resgatar o mindset mais adequado, né? Que é isso, a gente não tá vendo a história pela perspectiva dos homens, então a gente tá vendo pela perspectiva das mulheres, então não tem como ser muito diferente, né? A gente vai encontrar as mulheres ali dentro do cotidiano delas, daquela época, né? E dos acontecimentos que elas se deparavam, né? Tanto que o que a gente vê, por exemplo, a gente viu aí a Gwen sofrendo porque não conseguia ter filhos, né? E, enfim, entre outras coisas que a gente acaba se deparando, mas sempre muito mais focado nas mulheres. Então, não adianta eu ficar esperando muita ação, né? A gente esperar ação nessas próximas páginas ou nesse livro por um todo, porque não vai ter, né? Provavelmente não vai ter. Vai ser uma coisa assim mais lenta, né? E com muita cara de novela, velho. Falar sério. Sim. Tem cara de novela pra caramba. E você, Brunão? Eu acho que tudo vai da forma que você cria expectativa. Uhum. Então, pra mim, assim, desde sempre eu sabia, né, que era narrado pelas mulheres, então eu já sabia que era aquele ali, né, que é a vida delas, o cotidiano delas. Então, assim, quando você entra na história com essa mentalidade, fica mais tranquilo de você ler. Sim. Eu acho interessante porque dá mais espaço para contar sobre a própria cultura, né? Porque quando fala dos homens, então os homens estão batalhando. Então a vida dele é acordar e ir para a guerra. Então Sim. Tem muito espaço para contar a vida nos bastidores. Então acho que a parte narrada pelas mulheres é legal por causa disso, né? E um último ponto que eu quero trazer, assim, a gente não falou sobre a morte da Igraine, né? Você vê que é uma pessoa, assim, que eu vi que fiz um paralelo com a Viviane, que parece que vai aproximando o fim da vida. Acho que
isso acontece com todo mundo, que Sim. é uma época de muita reflexão, né? Você vê Sim. que ela tá ali num convento, só que ela não tá mais nem aí, né? Então você vê que depois da morte do Uther, né, ela falou, olha, não tem mais para onde eu ir, né? Vou pro convento, e ela se torna uma verdadeira cristã. Mas no fim da vida ali, né, você vê que ela tá muito arrependida você vê que ela fala, né, que eu afastei meus filhos e tô aqui, né? Você vê que a Gwen Rifar tenta censurar ela, né? Mas falando das coisas de Deus, e quer que eu chame um padre, ela fala pro inferno com o padre, né? E volta a falar da Woods deusa, Revolts. né? Hã? Woods Revolts. Ela Vai já xingar tá muito ali. no Twitter, pô. Eu acho que ela chega ali no fim da vida, né? E começa a ponderar as coisas que aconteceram com ela, e por causa dela, né? Você vê que consequência de ser uma pessoa que foi manipulada, né? Eu acho que você para pensar que eu acho que se cada um tivesse tomado as rédeas da própria vida, né? Tivesse enfrentado a Viviane, talvez estivessem melhor, né? Então você vê que ela acaba morrendo com a nora, né? Desejando a companhia do filho e da filha, que ninguém nem sabe onde que tá, né? E assim, acabou sendo, acho que até agora, a morte mais triste, né? Teve a do Gorlois também, que foi triste pra mim. Achei que ele tomou algumas decisões que acabou levando ele à morte, né? Mas foi interessante, Brunão, você tocar nesse ponto, porque eu ia passar batido mesmo. Mas é tão engraçado, né, velho? A gente às vezes vive a vida sem pensar muito na morte. E tem uma frase que diz assim, quando eu olho pra morte, é que eu aprendo a viver melhor. E isso é muito verdade, velho. Porque quando você encara a morte de frente e vê que sua vida ela vai ter um fim, que você é frágil, perder a vida é muito fácil, né? Que você é pó. E aí é nessa hora que você pensa assim, será que ainda vale a pena eu ficar naquela briga com aquele familiar, sabe? Será que vale a pena eu ficar buscando aí com unhas e dentes ser rico a qualquer custo, por exemplo? Ou será que vale a pena eu ter todos os móveis e a tecnologia, buscar isso assim, que nem, ter iPhone todo ano, sabe? Trocar de iPhone todo ano. Você às vezes nem utilizou tão bem assim aquele modelo e já tá trocando, né? Não tem nada de errado nisso, assim. Se você tiver condição, beleza, ok. Mas como que a gente se relaciona com essas coisas, sabe? Quando a gente encara a morte, é um momento onde a gente pode refletir. E aí a gente vê isso representado na vida da Igraine, né? A Igraine tomou várias decisões durante a vida. E claro, às vezes quando a gente toma uma decisão, a gente não se projeta muito anos depois, né? Para ter uma ideia de como que aquela decisão vai surtir, quais são os efeitos, né? As consequências que a gente vai colher por decidir aquilo. Geralmente a gente não faz essa conta, né? E aí a Igraine foi isso sim, ela decidiu ali mandar a filha para Avalon e o Arthur para ser criado por outras pessoas. Pelo Hectório. E no final das contas ela acabou morrendo sem ninguém, né, velho? Foi isso que aconteceu. Ela não manteve laço o filho. Tudo bem, foi uma decisão estratégica ali, porque provavelmente ele ia acabar sendo morto por alguém e tal. Meio que não tinha muito o que fazer, né? Digamos assim. Mas a Morgana, ela poderia ter mantido a Morgana perto dela, né? E aí não manteve. E claro, o que mantém os laços, o que cria os laços de amizade, de relacionamento, até o laço entre a mãe e o filho, é a convivência, é o investimento que você faz na vida da pessoa e o investimento que você recebe dela, sabe? Então, como que ela poderia ser próxima da Morgana se ela de fato não tinha como, né? E aí, na hora da morte, é quando pipoca os arrependimentos. Porque é tipo assim, acabou, vai acabar em 10 minutos, tá?
e você não tem mais tempo de resolver nada. É por isso que essa frase é tão verdadeira. Quando eu encaro a morte, eu aprendo a viver melhor. Porque aí eu lembro que a minha vida ela vai ter fim, que a minha vida ela tem um tempo limite e, eu tenho que correr para viver melhor, sabe? Manter as relações mais saudáveis, me relacionar bem com as pessoas, aprender a me relacionar com o dinheiro, aprender a me relacionar com as coisas também, né? Que não ter uma vida baseada no só ter e perceber que o ser é mais importante do que ter, né? Então, essa morte da Igraine representa isso, assim, para mim, pelo menos, né? De uma pessoa que tomou... Claro que a gente toma decisões ruins na vida, claro, né? Mas de uma pessoa que tomou várias decisões e no final, no leito de morte, ela acaba colhendo isso, né? Morreu sozinha, com a nora que era completamente desconhecida para ela, assim, se a gente for pensar na questão de proximidade, né? Viu ela uma vez, há algum tempo, e foi isso, uma morte triste, né, velho? Se for pensar. E assim, no caso da Igraine, né, eu acho que ela não fez nem a matemática direito, porque é o seguinte, ela escolheu deliberadamente afastar a Morgana para ficar com o Uther, né? Só que o Uther era um rei. Então, sim, por mais que ela o amasse, ele nem presente era, né? Então você vê porque a função dele era tá na guerra, tá fazendo as coisas lá que ele devia desempenhar. Então eu acho que eles mal se encontravam, né? Então ela teve tempo hábil para se aproximar da Morgana. Só que em vez dela criar um laço pela Morgana, ela ficava ali na esperança de que o Uther voltasse para ela e ficasse com ela. Então ela foi muito negligente. Então eu acho que uma coisa, eu acho que, igual você falou, o Arthur foi meio inevitável, tudo bem, mas a Morgana não foi, né? Então foi uma escolha direta dela, né? E igual você tá falando, né? Será que vale a pena? Aí assim, o que você trouxe foi mais material, né? Então eu acho que o da Igraine foi muito mais sério, né? Que ela trocou uma pessoa pela outra, né? Então eu acho que e tem pessoas que fazem esse tipo de decisão também, né? Então Claro. eu acho que afastar uma pessoa, principalmente filhos, né? Então é uma coisa muito séria que eu acho que nos momentos finais dela ali que ela tá passando com a Corinfa, ela se arrependeu amargamente. E um detalhe, né? A gente fala assim, porque 18 anos, 20 anos naquela época é velho, né? Mas a expectativa de vida naquela época era muito baixa. Então, Sim. as pessoas, o normal era morrer com 30, com 40 anos, né? Então, você vê que 40 anos já é muito velho, né? Então, porque nessa época medieval, a expectativa de vida era isso aí. Era muito 30, baixo. 40, né? 30, 40, 50, o pessoal já estava morrendo. Não sei nem se chegava a 50. Bom, mais alguma coisa a acrescentar aí, Brunão? Uma última coisa é uma recomendação ali para ver que até como é a vida das mulheres no bastidores. Tem um filme que se chama Um Pouco de Caos, com a Kate Winslet, né? Então você vê que ela é uma mulher ali que ela tenta desafiar um pouco as regras da época, né? Então, e mostra muito disso, né? Sobre o papel da mulher, né? Na frente de todo mundo ali e como ela se comportava um pouco nos bastidores, né? Muito legal esse filme. Como é que é o nome? Um Pouco de Caos. Um Pouco de Caos. E também Isso. tem o filme das Brumas de Avalon, né? Eu não sei como é que é, eu nunca assisti esse filme. Até vou assistir depois para ver se ele tem alguma relação com o livro. Bom, então é isso, galera. A gente vai ficar por aqui.